Fala pessoal, professora Helena aqui do canal Matemática Raiz. E estamos hoje com uma videoaula sobre a trigonometria no triângulo retângulo. Agora aí com um probleminha para a gente descobrir as medidas aí de x e y num triângulo retângulo. E também vamos conhecer um pouquinho da nossa tabela dos ângulos notáveis, beleza? Mas antes de começar a aula, não esqueça de dar aquele joinha nesse vídeo e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, beleza? Então, olha só, vamos falar um pouquinho sobre a tabela dos ângulos notáveis. Os ângulos notáveis são os ângulos de 30, 45 e 60 no primeiro quadrante lá da nossa circunferência trigonométrica, que vai ser estudado no próximo vídeo. Esses vídeos são são os ângulos que mais aparecem na hora de a gente resolver problemas de trigonometria. Então, eles são os ângulos notáveis, são aqueles que a gente mais utiliza, tá? E aqui nós temos a tabela do seno, cosseno e tangente, os valores de todas essas razões nesses ângulos. Então, esses valores eu ensinei vocês a calcularem na videoaula passada. Ela vai aparecer aqui no cardzinho se você não assistiu ainda, beleza? Como calcular seno, cosseno e tangente de determinado ângulo pelo triângulo retângulo, ok? Então, olha só. Eu tenho aqui que, por exemplo, quanto que é o seno de 30 graus? O seno de 30 graus é 1 sobre 2, ou 1 meio, eu posso falar. Qual é o cosseno de 45 graus? Cosseno de 45 é a raiz de 2 sobre 2. E qual é a tangente de 60 graus? Tangente de 60 graus é a raiz de 3. Então, dependendo do número que você precisa, você olha aqui na tabela para utilizar ele no cálculo. Então, aqui nós temos o seguinte probleminha. Eu tenho um triângulo retângulo com uma medida conhecida, que vale 10, duas medidas desconhecidas, que é o x e o y, e eu tenho um ângulo. Então, ele é um triângulo retângulo que, se eu tivesse duas medidas conhecidas, eu poderia utilizar o teorema de Pitágoras para resolver. Mas, nesse caso, eu conheço um ângulo e um lado. Dos outros dois lados eu não conheço. Então, eu tenho que apelar aí para as razões trigonométricas. Então, quais são as razões? Seno de um ângulo qualquer é cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno do ângulo é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente do ângulo é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Beleza. Então, eu vou analisar aqui. Esse 10 que eu ganhei, ele é o lado oposto ao ângulo reto, é o maior lado do triângulo, então ele é a hipotenusa. Aí nós temos o ângulo de referência de 60 graus. O lado oposto a ele é chamado de cateto oposto e o lado que está junto com ele é o cateto adjacente. Então, se eu conheço um valor, que é a hipotenusa, eu tenho que utilizar razões que utilizam a hipotenusa, que usam a hipotenusa. Então, se eu quero descobrir, por exemplo, o x é o cateto oposto. Então, o cateto oposto e a hipotenusa, a única razão que utiliza é o seno, cateto oposto e hipotenusa. Então, eu vou escrever seno do alfa. O nosso alfa é o 60 graus. Então, seno de 60 graus é igual a cateto oposto vale x, dividido pela hipotenusa, que vale 10. Ó. Então, a gente está substituindo o cateto oposto por x e a hipotenusa por 10. Agora eu vou na tabela lá dos ângulos notáveis descobrir quanto que é o seno de 60 graus. Seno de 60 graus vale raiz de 3 sobre 2. Então, eu vou substituir o seno de 60 pelo valor numérico dele, que é raiz de 3 sobre 2, igual a x sobre 10. E aqui a gente vai fazer uma regrinha de 3. Então, x vezes 2 dá 2x. 10 vezes raiz de 3, eu posso deixar como 10 raiz de 3 mesmo, tá, pessoal? Não preciso descobrir qual é a raiz de 3 lá, é aproximadamente 1,7, mas pode deixar na raiz sem problema nenhum. Então, x é igual a 10 raiz de 3 dividido por 2. O 10 eu posso dividir pelo 2, que vai dar 5 raiz de 3. Então, esse é o valor do cateto oposto. Acabamos de descobrir, então, que ele vale 5 raiz de 3 unidades de medida. Então, assim, gente, em vestibulares, em concurso, a raiz vai ficar junto porque a gente não usa calculadora. Então, fica assim mesmo, tá? Fica com a raiz do lado. Mas se você quer saber o valor numérico aproximado, porque o exato é esse,
A raiz de 3 é 1,7 infinitas casas decimais, então você faz 5 vezes 1,7, tá? Mas não é necessário. Quando aparecer questões desse tipo, você deixa com a raiz, beleza? Então eu vou apagar aqui para fazer o y. Beleza, então a gente já descobriu aí o valor de x, agora eu quero o valor de y. Eu tenho agora que descobrir o CA. Eu tenho várias formas de descobrir o CA. Por quê? Eu tenho agora dois lados, eu posso descobrir pelo Teorema de Pitágoras sem utilizar as razões trigonométricas, eu não preciso vir para seno, cosseno, tangente, mas eu também posso utilizar as razões analisando o seguinte, quero CA e tenho a hipotenusa, então eu posso usar o cosseno. Eu descobri o CO e eu preciso descobrir o CA, então eu posso utilizar a tangente. Então eu tenho três formas aí para descobrir. Só que aqui nesse caso, o que eu vou fazer? Eu não quero trabalhar com as 5 raiz de 3, então eu quero trabalhar com o 10. Para trabalhar apenas com o 10, sem essa raiz de 3 aqui incomodando, eu posso então ver quem é que usa o CA e a hipotenusa. Então, CA e a hipotenusa é o cosseno. Então, vai ser cosseno de 60 graus, que é esse cara aqui, igual ao cateto adjacente, que é o y, sobre a hipotenusa, que vale 10. Cosseno de 60 graus, olhando para a nossa tabela, cosseno de 60 é igual a 1 sobre 2. Então, eu substituo isso aqui por 1 sobre 2, igual a y sobre 10. Agora, faz a regrinha de 3. Nós vamos ter, então, 2y igual a 10. Y é igual a 10 dividido por 2. 10 dividido por 2, 5. E é isso aí, esse é o nosso CA, cateto adjacente, vale 5. Então, basicamente é isso, gente. Nós utilizamos as razões trigonométricas para descobrir, então, ou ângulos, dependendo da situação, ou lados desconhecidos, tá, pessoal? Isso aqui é a parte básica da trigonometria. Próxima aula a gente vai conhecer aí o círculo trigonométrico, como que ele funciona, beleza? E se quiser se inscrever, seguir o canal nas redes, tem aí na descrição Twitter, Facebook e Instagram. Qualquer dúvida, podem deixar nos comentários que eu vou responder. Valeu!